Oi, hoje eu gostaria de iniciar o vídeo de hoje ligeiramente diferente. Eu queria começar o vídeo de hoje pedindo desculpas a todos vocês, tanto o pessoal aqui do YouTube quanto o pessoal que me envia e-mails, porque já tem algumas semanas que eu não respondo. Eu estive um pouco doente, né? Já fazia algum tempo que isso estava me incomodando, não estava me sentindo muito bem e estava me deixando estressado e uma coisa leva a outra e eu acabei realmente dando uma desanimada em fazer algumas coisas. Até das minhas plantas, a única coisa que eu estava fazendo era regar, né? Fora isso eu não estava fazendo mais nada. Então eu peço desculpas, mas eu já vou começar a responder, tá? Todos os comentários eu vou responder com muita calma, vou lá dar uma olhadinha, ler todo mundo e responder, não vou deixar ninguém sem respostas. Eu queria também, já fiz, tá? Não se preocupem, eu já fiz alguns exames, estou só esperando os resultados aí para saber exatamente do que se trata, mas é vida que segue. Queria também, eu não sei nem se ele vai assistir, mas queria dar os parabéns ao Rafael. Dei uma olhada lá no Twitter dele e percebi que ele acabou de ser pai, né? Eu tinha visto que a esposa dele estava grávida, mas agora eu soube que o Gael já nasceu. Então, meus parabéns aí, Rafael. Essa criança vai lhe dar muita alegria, muito orgulho na vida. E nós vamos falar um pouquinho hoje de Rosa do Deserto, mas essa questão de você empreender. Para você que está entrando nessa linha aí de querer vender Rosas do Deserto, tem muita gente que né, o brasileiro é empreendedor, é uma pessoa que vai atrás. E já tinham me feito essa pergunta há algum tempo, né? Algumas dicas sobre vender Rosa do Deserto para quem quer trabalhar com Rosa do Deserto e tudo mais. Então eu vou aproveitar, eu estava procurando alguns assuntos para falar, separando alguns assuntos para falar e acabei por lembrar dessa pergunta e vou falar um pouquinho sobre isso. Uma dica que eu dou para todo mundo, né, que quer trabalhar com rosa do deserto, aprender sobre rosa, que quer trabalhar com rosa do deserto, você precisa aprender sobre plantas. Não tem para onde correr, tá? Eu sinto muito, mas você tem que ir além do YouTube. O YouTube só não vai resolver a sua vida. Quando eu digo aprender, é estudar mesmo, gente. Você tem que aprender sobre fisiologia vegetal, tem que aprender sobre fertilidade do solo, sobre nutrição mineral, esse tipo de coisa. Por quê? E eu não estou falando sobre aprender sobre isso daí, sobre rosa do deserto, não. Estou falando sobre aprender de plantas de um modo geral. Porque a partir do momento que você aprende sobre plantas de um modo geral, você naturalmente, quando você entrar na parte da rosa do deserto, você vai conseguir filtrar as informações. Porque tem muita informação solta e tem muita informação que não vale nem a pena. Né? Isso, YouTube, Instagram, por aí vai. E é bom porque você aprende a filtrar algumas coisas. Às vezes a gente escuta umas coisas que é mais para assustar do que realmente para ajudar as pessoas. Eu lembro de ter ido uma palestra sobre bananeira há um mês e meio atrás, mais ou menos. O especialista, né, o engenheiro agrônomo que estava lá, ele estava falando, pessoal, se alguém me perguntar aqui se a bananeira vai entrar em extinção, eu vou dizer que vai, viu? Porque o meu negócio é vender banana, que todo mundo vai ficar desesperado para comprar banana, eu quero é vender banana. Né? Ele é engenheiro, na verdade, ele é engenheiro agrônomo, é professor de uma universidade lá no Mato Grosso, se eu não me engano. Né? E quando ele soltou essa, eu me lembrei logo de algumas coisas que tem sobre rosa do deserto aí, que não, o de todo mundo está contaminado, só o meu que é bom. Aí, mas tudo bem, isso é outra história. Então, se você quer realmente aprender, você tem que aprender sobre plantas de um modo geral, fertilidade, tudo isso. Por quê? Porque cuidar de uma planta, uma rosa do deserto, que é sua, né, sua casa, sua coleção, não é a mesma coisa de você ter uma rosa do deserto a nível comercial. Tá? Os gastos são de uma forma diferente. Você tem que também trabalhar o seu lado empreendedor. Então, os custos que você vai ter com relação a isso é diferente. Por exemplo, se você usa um produto na sua rosa do deserto, usa um NPK, você vai lá todo mês e utiliza o NPK. Quem tem muitas plantas, eu digo muitas plantas mesmo, a pessoa que tem umas 200, 300 plantas já faz ideia do que eu estou falando. Você gasta muito com fertilização. Se você for fazer direitinho todo mês, a fertilização da sua planta, e quando chega na fase de floração, você usa aquele outro fertilizante para floração e tudo mais, que tem uma quantidade de fósforo e potássio maior. Então você percebe naturalmente que são gastos altos. Então imagine você comercialmente, né, com milhares de plantas, como vai ser esse gasto. Então você aprender sobre essa questão de nutrição mineral, aprender a fazer a mistura do solo, aprender a verificar pH, esse tipo de coisa, é importante porque isso vai diminuir os seus gastos. Você vai aprender a trabalhar com superfosfato, vai aprender a trabalhar com cloreto de potássio, vai aprender a trabalhar com ureia, que vão lhe dar custos menores e você muitas vezes precisa aplicar menos vezes para conseguir o resultado. Então, se você, digamos que você vai vender mudas,
né? Quero vender muda de rosa do deserto. Normalmente as mudas são vendidas a partir dos 90 dias. Então você vai ter um ciclo, se você produz as sementes e você vende as mudas, você tem um ciclo aí de no mínimo 6 meses, né? Num verão bom aí você tem um ciclo de 6 meses, 3 meses para a formação da semente e mais 3 meses para os 90, que são os 90 dias, para você ter uma muda. Então é preciso ter esse tipo de coisa em mente, tá bom? E também, uma vez que você aprende sobre plantas de uma forma geral, você consegue filtrar melhor quando você entrar na parte só da rosa do deserto. Porque como você já aprendeu o básico sobre as plantas de um modo geral, quando você escutar só sobre rosa do deserto, você vai conseguir filtrar o que vale a pena, o que não vale a pena, o que funciona para a sua região, o que não funciona, porque muitas vezes a gente vai para uma palestra e o especialista lá que aparece, ele é de outra região, né? Sei lá, de São Paulo, Rio Grande do Sul, Paraná, Mato Grosso, seja onde for. O que funciona para a região dele pode não necessariamente funcionar para a sua. Por exemplo, aqui eu estou no litoral de Pernambuco. A 80 quilômetros daqui é uma serra. A 100 é o agreste. A 200 e poucos quilômetros já é o sertão. Então, o que eu falo aqui para o litoral, a 300 quilômetros não funciona, né? E eu estou dentro do mesmo estado. Então, imagina um país tão grande como o Brasil. Então, é bom para você aprender a filtrar. O ideal, no mundo perfeito, seria que você fizesse um curso na área de ciências agrárias, né? Agronomia, ou a próprio curso de bacharel em ciências agrárias. Mas outros cursos, a botânica, botânica não, biologia também serve, né? Eu falo de conhecimento de causa, mas é preciso entender, por exemplo, botânica, a biologia, a botânica, ele vai te ensinar sobre a anatomia da planta, a fisiologia, tudo bem, como é que a planta se alimenta, todas aquelas coisas, mas ele não vai te ensinar a questão das doenças da planta, ele não vai te ensinar a planta debilitada, como você trabalhar o solo, por exemplo, esse tipo de coisa você não aprende. Essa questão da planta doente, a doença da planta está mais ligada à agronomia. Seria como fazer um comparativo com o ser humano, um nutricionista e um médico endocrinologista, um gastroendocrinologista. O nutricionista ele conhece a alimentação, conhece como funciona o corpo humano e tudo mais, mas você precisa de um médico para poder o médico, quando você está doente, ele de aplicar, de dizer qual é o medicamento, se vai precisar fazer alguma cirurgia, esse tipo de coisa. Então tem esse lado que é importante levar em consideração. O agrônomo ele sempre vai te dar um conhecimento relacionado à planta que é mais específico para plantas, para produção, mais específico para plantas debilitadas, esse tipo de coisa, né? O que o biologia, o curso de botânica, mas não vão te dar, ou a especialidade em botânica, o mestrado em botânica, o doutorado não vão te dar, né? Mas isso é normal, são especificidades de cursos diferentes. A gente tem, por exemplo, a Polônia Grade, que também é bióloga e ela nunca abriu a boca para dizer que é especialista em rosa do deserto, mesmo sendo bióloga e tendo anos de experiência. Ela mesmo sempre diz, olha, não sou engenheira agrônoma e isso aqui quem pode te dizer é um engenheiro agrônomo. Então tem isso que é importante. Também na hora de aplicar alguns produtos, principalmente herbicidas, inseticidas, essas coisas que você comercialmente acaba tendo que usar, que só pode ser prescrito, só pode ser analisado por um engenheiro agrônomo. Então é bom a gente tomar esse tipo de cuidado. Mas existem palestras em universidades, né? Existem os GPECs que todas as universidades têm, que são iniciações científicas que os alunos de mestrado, doutorado e alunos de graduação estão lá, apresentam seus trabalhos. É só você procurar o curso certo que você vai aprender sempre alguma coisa. E depois você parte para o curso específico, né, para uma palestra específica de alguém da área de rosa do deserto. Uma vez dito isso, você tem que entender que existem vertentes diferentes quando você cultiva rosa do deserto comercialmente. Existem aquelas pessoas que produzem sementes, que são poucas aqui, acho que, né, normalmente isso são para plantas muito específicas. A gente tem produtores de sementes de plantas muito, muito específicas, medusa, tal, são plantas que são fáceis de você, quando pega a semente, a pessoa planta, a pessoa identifica logo. Você, por exemplo, não tem muitos produtores de multiflorum, você não tem muitos produtores de plantas tão coloridas. A maioria das pessoas que vendem sementes de plantas coloridas, né, de plantas de multipétalas e flores coloridas, eles na verdade importam, né? Importam as sementes e revendem. Alguns revendem o mix, né, que na minha opinião, os de melhor índole vendem um mix, porque a gente nunca sabe, nunca tem 100% de certeza, então o mix é mais seguro. E tem alguns que vendem
a semente específica lá, que compra e vende especificamente. Se você quiser produzir semente por conta própria, é válido. É um ciclozinho, são 90, no mínimo 90 dias, no mínimo 75 dias, né? Mas em média 90 dias para você produzir a sua semente. Mas tem que lembrar que no inverno é mais lento, você vai demorar ali 4 até 6 meses para produzir uma semente. Então você tem que levar isso em consideração. Existe pessoal que produz muda, propriamente dito, vai lá e produz mudas para as pessoas. Dentro das mudas existem que produzem muda de flores e existem que produzem os cavalos. Por que que existe esse tipo de divisão? É muito difícil você, por exemplo, fazer tudo com rosa deserta, mesmo que seja um produto muito grande. É muito difícil você conseguir produzir flores, porque nem todas as flores florescem o ano todo. Você produzir sementes, produzir as plantas e ainda enxertar nos cavalos que você produziu. Então, normalmente ele não consegue produzir, a maioria dos produtores não consegue produzir todos os cavalos que precisa. Às vezes você precisa de, sei lá, 15 mil cavalos. Você não consegue produzir 15 mil cavalos e mais outras milhares de flores que você vai usar para enxertar nesses cavalos. Então você produz 3, 4 mil e acaba adquirindo de outros. Então você pode ganhar dinheiro nessa área, produzindo cavalos. Você tem plantas de qualidade como arábico não, como híbridos de somalense e arábico, híbridos de adênio com somalense ou a própria somalense de adênio obeso com somalense, que te dão cavalos muito rápidos e você consegue ir lá e vender para as pessoas. Né? Eu estou sempre recebendo mensagem de alguém, conhece alguém que produz cavalo e tal, né? Porque é normal, é uma coisa que é necessária porque a produção é muito grande. Porque, só para dar um exemplo, uma hastezinha dessa aqui você produz, você enxerta uns 8, 9 cavalos, até 10 cavalos, dependendo de quão bom a pessoa for no enxerto. Né? Você produz vários enxertos em vários cavalos diferentes. Então eu precisaria de 10 plantas só para dar conta desse único galho. Imagina todos os galhos dessa planta. Então a quantidade de cavalos que você precisa é muito grande. Então você pode entrar nessa vertente de produzir cavalos. Se você vai produzir flores, né, produzir a planta já com as flores, é preciso lembrar que a rosa do deserto floresce ali entre 9 meses e 1 ano. Então você tem que ter o cuidado. Você vai precisar de mais tempo fertilizando essa planta. Você vai precisar fertilizar no mínimo a cada 90 dias, né, fazer pelo menos 2 fertilizações nessa planta para que ela cresça saudável e floresça cedo. Então você vai precisar, então você tem que levar isso em consideração na hora. E por último, né, que você resolver a produção de flores, a produção dos cavalos, a produção das sementes. Existem aqueles que vendem as plantas para a planta escultural, né? Que seriam as plantas mais velhas, a planta com porte maior, as plantas já trabalhadas, que aí já é outra linha de produção, uma que particularmente eu gosto, tá? Eu faço isso, né? Eu vendo plantas já de porte maior, já trabalhadas, mas não adianta perguntar, tá, gente? Eu já estou no limite de clientes que eu posso ter, porque é um processo muito mais lento que todos os outros. Você demora anos para ter as plantas, para a planta adquirir o formato e tal. Eu tenho gente que me encomenda a planta hoje para daqui a 2 anos. Né? Então é preciso ter isso em questão. Eu já vendi mudas, eu acho que 1 vez ou 2 vezes por ano eu vendo mudas. Né? Eu vou lá, porque eu produzo tipo 1000 mudas. Dessas 1000 mudas, eu vou utilizar 100 para poder trabalhar as plantas, fazer. Eu olho para a planta, vejo qual é o potencial dela e tal. Então depois, se excedente, eu vendo. Mas eu faço isso 2 vezes por ano, no máximo. Eu faço isso normalmente no começo do ano e no meio do ano, mais ou menos em junho. São as 2 vezes por ano que eu faço. E quando eu coloco, voa. Tem gente já que é cliente, que fica sempre mandando mensagem. Já chegou as tuas plantas? Já vai vender planta? Passa o ano me perguntando quando é que eu vou vender. Então, às vezes, nem coloco o anúncio. A planta já voa. E as outras plantas são plantas encomendadas. Até um amigo meu pediu uma para casa dele. A casa dele nem foi construída ainda. E ele já me pediu uma planta e já está querendo que eu me deu uma ideia mais ou menos do que ele queria. E foi lá e falei, não, beleza. A casa nem pronta ficou. Então é uma coisa para daqui a uns 3 anos ainda. Então acontece. É uma vertente mais demorada. Até já vi recentemente no Instagram um produtor aí falando que não, que
estava querendo entrar nessa linha de plantas maiores e tal. Quem quer entrar nessa linha de plantas maiores, né, de você, plantas trabalhadas, eu digo a vocês, além de demorar muito, você precisa gastar mais com nutrição da planta, você precisa entender muito bem a planta, porque a planta precisa ter um porte, a planta só vai responder aos seus movimentos de galho. Outra coisa, além dessa questão dos gastos com a nutrição, porque você precisa manter a planta sempre bem saudável, porque existem muitas intervenções que você faz na planta, existe também a questão que ou você trabalha raiz ou você trabalha a copa. Não dá para fazer os dois ao mesmo tempo. Eu, particularmente, faço a raiz sempre primeiro. Vou lá, trabalho a raiz, faço tudo. Trabalho a raiz, caudex, bonitinho. Depois eu parto para a copa. Depois que a planta é completamente recuperada aqui, que já está com a raiz bem definida, eu vou lá e começo a trabalhar a copa, porque aí você pode fazer enxerto, ou você pode até aramar galhos, fazer o que for necessário. Mas primeiro eu torno a base forte, do jeito que eu quero, depois eu parto para a parte de cima. Tentar fazer os dois ao mesmo tempo, você vai deixar uma planta debilitada, a planta vai ficar pequena e no final você vai ter um trabalho fraco, um trabalho muito ruim. Então, não adianta ter pressa. Tá? Quem quiser enveredar por esses caminhos, eu fico muito feliz. Né? Quanto mais pessoas estiverem nessa área, melhor, porque eu espero que o Brasil cresça muito nessa área de trabalhar com a rosa deserta de forma mais artística. Então, sejam bem-vindos todo mundo que quiser fazer isso. Mas então é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Tá? E até a próxima. Tchau.